Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco sobre minha reflexão em relação à minha condição financeira desde quando eu comecei a trabalhar, desde quando eu não tinha educação financeira. Então, pessoal, no vídeo de hoje é como se fosse uma forma de refletir o que estava referente ao nosso passado, quando a gente não tem nenhuma habilidade financeira, até os dias de hoje, que eu tenho uma mentalidade completamente diferente. Pessoal, há pouco mais, aproximadamente há quase 15 anos atrás, né? Então eu estava trabalhando em dois empregos, ganhava muito bem. Então eu trabalhava em ambos, um serviço específico voltado somente para a área da saúde, porque minha formação, eu sou enfermeiro nível superior, e também tenho a minha formação também que eu posso dar aula, né? Então eu tenho as habilidades na minha formação acadêmica e também os cursos de aperfeiçoamento, os cursos de complementação pedagógica que a gente acaba fazendo. Então, quem é da área da saúde consegue também, ao mesmo tempo, também da área também voltado para humanos. Enfim, então em meados aproximadamente aí, né, há 15 anos atrás, aproximadamente 10, 12 anos, 13 anos atrás, então eu estava trabalhando tanto no serviço, um serviço privado de saúde, como também dando aula na instituição de ensino, né? Então, eu relativamente, pessoal, eu ganhava muito bem. Então, para vocês terem uma ideia, anualmente, fechando o ano específico, naquela época eu ganhava equivalente a mais de 80 mil reais em um ano. Então, eu tinha um valor bem robusto, um valor bem referente ali que eu recebia todos os meses. Só o que acontece em relação à forma da mentalidade financeira, né? A forma quando a gente não tem educação financeira. Esse dinheiro, quando chegava assim, no final de um ano, que para o outro ano que eu tinha que fazer a minha declaração do imposto de renda, então estava lá aquele montante, né, do imposto de renda, então 80 e poucos mil reais. E eu não me fazia uma simples pergunta, gente, para onde que foi esse dinheiro? 80 mil reais. Para onde que foi esse dinheiro que eu não estou vendo esse dinheiro? Eu não tinha essa capacidade de me fazer essa própria pergunta. Então, no decorrer do tempo para cá, né? Então a gente gastava em demasia, porque também, claro, os pequenos gastos, mas também os grandes gastos. Então, eu não tinha nenhuma habilidade nenhuma de lidar com dinheiro, né? Então a gente pode fazer basicamente um comparativo quando acontece com aquelas pessoas, né? Geralmente a grande maioria da população, infelizmente, né? Que quando você recebe um dinheiro muito grande, ou quando você ganha muito bem, ou quando você recebe um valor, né, ganhou na Mega Sena, ganhou no Big Brother, enfim, né? Você tem um dinheiro muito grande e você não tem, né, a malícia de lidar, de como contornar, de como fazer esse dinheiro, né, fazer aplicações, abrir um negócio, né, específico. Então esse dinheiro ele acaba sumindo, ele acaba evaporando. Então você não sabe, né, para onde esse dinheiro vai. Então, a questão é sempre que é aquela pergunta crucial, né? Em relação quando a gente fala das finanças, né? Não é ser rico, né? Até então, né? De você fazer que o dinheiro fique mais com você fazer esse dinheiro trabalhar para você. Geralmente é quando acontece que as pessoas ganham muito bem, mas as pessoas gastam muito demais, né? Então, a realidade, né, quando você vê que o seu dinheiro está indo embora, muitas das vezes é porque você não sabe para onde o dinheiro está sendo aplicado. E o pior, ele está sendo aplicado numa condição que ele não vai voltar para você mais, né? Então, acontece geralmente na grande maioria das pessoas.
Quando em média aí de 3 4 anos atrás, que eu comecei a estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre o mundo das finanças, né? O quanto é interessante a gente fazer um planejamento, né? O quanto é interessante a gente controlar os nossos gastos, tanto os gastos fixos, que são essenciais, como os gastos também que são favoráveis, né? No nosso dia a dia. Então, eu passei a ver que o dinheiro ele passou a ficar mais, né, favorável trabalhando ao meu favor. Porque antigamente eu seguia sempre no vermelho. Devendo cartão de crédito nas suas cifras acima de 2 3 mil reais, né? Financiamento imobiliário, uma coisa, pessoal, né, que eu sempre tive vontade, sempre, até hoje eu tenho vontade, né, tipo assim, de investir em imóveis, né? Eu já investi em imóveis na época. Eu era aquela pessoa, tipo assim, comprava um apartamento aí pensando que não, daqui a 2, 3 anos, quando o apartamento estava próximo a ficar pronto, ou nem começava a construir, eu já vendi o apartamento, que muitas das vezes eu não conseguia arcar com as finanças ali, né? Arcar com a condição de pagar esse apartamento durante a obra. Então, hoje, né, trabalhando um pouco essa mentalidade, né, de antecipar demais sonhos, então eu passei aí a controlar mais, né? Eu penso um dia, né, investir em imóvel físico, ir lá e comprar um apartamento, colocar ele para alugar. Sim, eu ainda tenho essa vontade, né? Essa vontade ainda ela está em mim de investir, diversificar um pouco o patrimônio. Mas antigamente eu não tinha nenhuma noção, né? Que quando você comprava um apartamento, você tinha todos os custos ali durante a obra. Para você ter ideia, eu tinha uma das manias, né, que eu tinha naquela época, era de visitar imóveis, né, estandes de vendas, apartamento modelo, apartamento decorado. Então, para você ter ideia, como, tipo assim, a gente não tem nenhuma noção de como simplesmente você tem que fazer todo um planejamento específico quando você for comprar um imóvel. Então, fazendo uma releitura de toda a minha condição do passado, né, que antigamente eu não tinha nenhuma educação financeira, né, eu totalmente indisciplinado com o dinheiro. Naquela época eu ganhava assim relativamente um valor bem interessante. Hoje não. Hoje eu vivo com um valor específico, bem relativamente bem modesto, mas que me traz segurança financeira. Porque até então, nos investimentos, quando eu comecei a investir, né, e eu comecei alocar um pouquinho mais o dinheiro, deixar ele alocado trabalhando para mim, hoje basicamente faz bastante sentido, né? O quanto é interessante a gente saber um pouco, estudar sobre educação financeira, né? Muitas das vezes tem muitas pessoas que investem ainda na poupança porque ela se sente segura essa forma de investimento. É uma das piores formas de se investir, né? A poupança. Mas, graças a Deus, pelo menos para quem investe na poupança, pelo menos ele tem um investimento, tem um dinheiro guardado ali na poupança. Se acontecer qualquer um outro tipo de situação na vida dele, ele já tem um dinheiro ali específico que consegue resgatar imediatamente. Mas é o melhor investimento? Claro que não. Mas ele tem dinheiro guardado? Tem dinheiro guardado, pelo menos, tá? Que você pode contar, na maioria das vezes, grande parte da população nem isso tem. Segue-se no vermelho o tempo inteiro. E vale ressaltar também, pessoal, que a gente tem uma espécie de sistema oculto que ele age contra nós, tá? Independente, muitas das vezes, o governo, você ficar totalmente dependente do INSS. Então, quando você começa a estudar um pouco sobre educação financeira, você começa a traçar metas principalmente para o seu futuro, né? Não depender 100% do INSS. Vou deixar de pagar o INSS? Não deixo de pagar o INSS para ter o meu seguro social ali, né? Se acontecer alguma situação, eu tenho ali uma seguridade social. Mas, né, eu faço os investimentos, né? Eu procuro moldar o meu próprio sistema para não depender 100% de um sistema que ele quer que a gente vive no atraso, vive na pobreza, vive na frustração, vive na depressão. Então, né, dinheiro é o que geralmente é o que faz
né, toda a diferença. Principalmente no decorrer que a gente vai chegar lá no futuro, a gente vai ter uma diminuição drástica do nosso poder de compra e principalmente dos nossos rendimentos. Que a gente sabe muito bem que na medida com o passar do tempo a gente vai tendo uma dificuldade de conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho, de se manter por muito tempo no emprego. Às vezes a gente não consegue chegar até lá no determinado emprego e se aposentar nele, você acaba sendo demitido, aí fica muito mais difícil você voltar para o mercado de trabalho. Então, quando você tiver reservas ou quando você tiver um patrimônio bem específico que consegue se te manter tranquilo ali, sem ter muita dor de cabeça, a gente tem que pensar muito bem no futuro. Lembra que dinheiro, né, ele não leva desaforo. É por isso que geralmente, principalmente eu observo muito isso hoje em dia, né, que a grande maioria de pessoas, geralmente a grande maioria são pessoas simples que continuam fazendo aquela fezinha ali na lotérica para ver se ganham um dinheirinho ali a mais, porque o tempo passou, né? Porque o tempo está passando, o tempo passou e não tem mais como aquelas pessoas elas terem, né, uma capacidade de ganhos que antigamente ela tinha, porque a gente sabe muito bem quando a gente se aposenta, os nossos rendimentos ele cai muito mais da metade, né? A gente basicamente vive com salário mínimo, né? Então você consegue identificar que essas reflexões, né? Quanto mais cedo a gente acordar para a vida e pensar que, eu tenho que almejar algo lá na frente para eu ter uma melhora da minha qualidade de vida, né? Para a minha própria vida, para a vida da minha família que eu estou ali adquirindo, que eu estou ali formando, para as pessoas da minha família ao meu redor, que eu tenho uma melhor qualidade de vida. Então, independente, pessoal, comece, tá? Você pode começar com pouco, tá? Da mesma forma que um dia eu comecei. Claro que quando a gente fala de educação financeira, de investimento, vai ser uma mágica? Vai ser a noite para o dia? Não. Isso é uma condição quando a gente fala que a longo prazo que você vai, né, aumentar os seus ganhos, os seus rendimentos, aumentar patrimônio e fazer com que esse sistema que você moldou vai te garantir uma melhora do seu futuro e também, né, inclusive para a sua família, tá? Então, só um vídeo rápido de hoje só para fazer uma breve reflexão o quanto é interessante a gente pensar no futuro, principalmente quando a gente fala da nossa questão financeira. Então, se esse vídeo te ajudou, né, a pensar e repensar um pouco sobre sua vida para o seu futuro, o que você quer melhor para o seu futuro, então dê o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.